Alexandre de Moraes, ao falar sobre a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro, comparou a invasão às sedes dos três poderes em Brasília com a invasão de uma casa e questionou: se fosse na sua casa, você pediria anistia para essas pessoas? Ele que é primeiro de seu nome, protetor da democracia. Ele que é o início, o fim e o meio, o alfa e o ômega, o cara, o caramba, o cara e o caraô, a manhã de sol, o iaiá e o ioiô. Alexandre de Moraes, ao falar sobre a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro, comparou a invasão às sedes dos três poderes em Brasília com a invasão de uma casa e questionou: se fosse na sua casa, você pediria anistia para essas pessoas? Vamos ouvir. Mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar: se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você, a sua família, do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria. Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Eu quero pedir perdão para os meus colegas de mesa, porque eu acho que nós chegamos a uma situação de tamanho escárnio. O escárnio do Alexandre de Moraes é maior do que a careca lustrosa que ele tem. Ele fala para o brasileiro, vocês aí de casa, numa sessão em que o Cristiano Zanin proibiu o uso de celular. Segundo, eu quero perguntar ao diabo sem chifres mais careca para que não seja pego. Eu nunca vi um MST condenado. Por que o Boulos está solto? Porque o Boulos invade a sua casa. A sua não, né, ministro? Porque você usa o aparato do TSE para puxar a capivara de pedreiro que vai fazer jardinagem do seu prédio. Você é o ditador e o Führer, as regras não se aplicam a você. Você almoça no Paride, come nos lugares mais caros do Brasil. E ainda ameaça com seus seguranças quem se levanta e sai porque tem nojo de comer na sua presença. Enquanto não tiver nenhum sem terra preso por invadir casas rurais e destruir e levar o medo, enquanto não tiver um sem teto que invade propriedades privadas preso, essa argumentação de Vossa Excelência vale tanto quanto a qualidade da seda que é o seu cabelo. Ou seja, não vale nada. E antes de eu passar, eu queria dizer só mais uma coisa, se vocês me permitem, é que isso é um teatro. Isso não é uma sessão de julgamento, isso é um teatro. Isso é um teatro para cumprir tabela. É um teatro que não poderia existir. Mas eles insistem em fazer porque você maqueia um erro anterior com uma procedimentalidade legal e tenta apagar aquilo que é nulo. Quando saiu a publicação do acórdão que tornou o Bolsonaro réu, e nós vamos falar do Bolsonaro daqui a pouco, uma coisa absurda, uma coisa de demônio, portanto uma coisa própria do Alexandre de Moraes. Ele falou que há absoluto respeito ao devido processo legal, conforme a Lei 8.038 de 90, que regulamenta os procedimentos que são de competência do STJ e do STF.
quando ele fala, quando ele finge este julgamento, vale lembrar o seguinte: o artigo 1º dessa lei, que ele diz respeitar absolutamente e não respeita, porque ele é mentiroso, o Alexandre de Moraes é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele, Barroso, Lula, a gente tá virando o quê? A gente podia trocar o nome do Brasil, tirar a bandeira do Brasil do verde e amarelo e pôr a cara do Pinóquio. O que diz a lei, o artigo 1º dessa lei, que ele diz que respeita absolutamente? Essa lei, ela diz o seguinte, que o prazo para que a PGR ofereça uma denúncia, a partir do momento que ela recebe o relatório da Polícia Federal, é de 5 dias, se tiver o réu preso. Artigo 1º, parágrafo 2º, a linha B. Você pode olhar em casa no Google, digita aí, Lei 8.038, Lei 8038. Vai no artigo 1º, parágrafo 2º, a linha B. Está escrito, se o réu estiver preso, o Ministério Público ele tem 5 dias para fazer a denúncia assim que ele recebe o relatório. O Gonetti recebeu o relatório no dia 26 de novembro de 2024. Ele ofereceu a denúncia no dia 18 de fevereiro, 84 dias depois. Esse prazo pode ser estendido? Pode. O juiz ele pode estender o prazo, ele pode aceitar depois, mas somente se não houver nenhum indiciado preso. Somente se não houver nenhum indiciado preso e sem cumprir liberdade provisória. Somente se todos os indiciados estiverem soltos e aqueles que estiverem presos tenham relaxamento. Relaxamento não é liberdade provisória. Relaxamento não pode ter tornozeleira, não pode ter restrição de sair final de semana, como tinha, por exemplo, o Mauro Cid. Então a PGR, ela apresenta uma denúncia intempestiva. E o que é intempestivo no processo brasileiro não pode ser aceito. Isso é uma nulidade processual insanável. Que eles estão fazendo esse teatro da admissibilidade para ver se os estúpidos embalados por jornalistas vendidos, prostitutos intelectuais como Daniela Lima, Rede Globo e todos os outros canais que tratam a gente que não tem concessão, por quê? Porque aqui a gente não lambe ovo. A gente os come, a gente os morde, não lambe. Mas o povo embalado por esses jornalistas prostituídos, ou nem prostituídos, que sequer conhecem direito, né, eles ficam dizendo, não, mas o julgamento na sessão, não tinha nem que ter sessão. Segundo, essa lei que ele fala que ele respeitou, ela diz no artigo 3º, inciso 1, você pode ir no Google, artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.038, compete ao relator, no caso o juiz Alexandre de Moraes, determinar o arquivamento do inquérito quando o requerer o Ministério Público. Vale lembrar que no começo de fevereiro de 2022, o PGR Augusto Aras requereu o arquivamento do inquérito 4.878, que deu origem à petição 12.100, que deu origem às mais de 1.600 ações penais, inclusive essas ações penais que surgiram ontem. Quando, no começo de fevereiro, o Augusto Aras pediu o arquivamento, o que o Alexandre de Moraes fez? Ignorou. Ou seja, ele não cumpriu o inciso 1º do artigo 3º da Lei 8.038. Porque quando ele não quer arquivar, quando ele acha que o inquérito deve continuar, deve ser complementado, esse mesmo inciso 1º diz, ele tem que submeter o requerimento à decisão do tribunal. E do tribunal é do plenário, não é da turma. Porque essa mesma lei, no artigo 39, ela faz a diferenciação entre tribunal, sessão e turma. Então o tribunal é o plenário. E o Alexandre de Moraes, esse escárnio que vocês veem, esse teatro, em que ele vem depois publicar fake news no Diário Oficial, vem publicar fake news no site do STJ. Se existe um site com fake news hoje no Brasil, fake news escandalosa que abala a democracia, é o site stf.jus.br. O site stf.jus.br é o maior propagador de ódio e fake news do Brasil. E digo isso com conhecimento de causa. Enquanto o texto do artigo 39
Enquanto o texto do artigo 3º, enquanto o texto do artigo 1º, todos da Lei 8.038 de 1990 estiverem do jeito que estão, eu estou certo e vocês estão errados. O jurista de internet está certo. E o jurista a granel, só porque é gordo, está errado. Cláudio Caivano. Meu Deus, por onde começar depois da aula de um jurista verdadeiro, né? De internet. Mas não olha, me confunda. Houve uma evolução então, né? É só o meio, não é? O Alexandre de Moraes, há um passado recente, né, o magnânimo, dizia que qualquer idiota podia pôr uma prateleira de livros virtual no Chroma Key e se dizer jurista. Então agora a gente já evoluiu, somos juristas de internet. O Pavinato é o nosso líder aqui então. Você viu a aula que ele te deu explicando a questão legal, que eles tentam dar de aparência, você sabe, né? tudo? Não sei, Claro eu não que sei não. nada, mas eu estudo pra caramba, Todo bicho. dia a gente aprende, né, Pavinato? Todos os dias nós aprendemos. E eu vou fazer uma referência que eu sempre faço, né? O Alexandre de Moraes é o Roland Freisler de plantão. Quem era Roland Freisler na história mundial? Deixa eu contar uma coisa, Claro. que eu nunca falei. O professor de constitucional dele, Foi seu também. sim, falou que tem vergonha de falar que foi professor dele. Uau. Roland Freisler foi o presidente do Volksgerichtshof, um tribunal alemão chamado Tribunal do Povo, instaurado em 1934 por Adolfinho, única e exclusivamente para perseguir os opositores políticos do regime. É exatamente o que faz a primeira turma. Então, eu chego com aquela pergunta: quem poderia imaginar que eles iriam aceitar as denúncias contra esses réus? Quem poderia imaginar? Mas não se trata só disso. Além de uma suposta corte de julgamento, eles também fizeram ali uma encenação de uma reunião clerical. Eles, no lugar de emitir sentença, estavam emitindo uma bula papal, porque agora vai ter dino papal. Melhor seria a Escuta. Buda, né? Sabe aqueles Buda que Buda você põe na papal? mesa aí? Não, Dino Buda. Bom. Sabe que você põe moedinha assim, pra dar prosperidade? Dito... Pô, de certa forma acontece mesmo no Brasil, né? Você põe moedinha pra dar prosperidade. Tá, Bom, dito isso aí, para tentar desanuviar um pouco essa tensão que a gente ficou aqui, porque a gente também fica tenso com tudo isso que está Pra acontecendo. desanuviado, eu tenho que tirar a roupa. Desanuviado. Eu vou tratar de anistia, que é uma pauta que eu tenho estudado muito, né? E aí eu aqui também já disse que nós tivemos mais de 90 anistias no Brasil. E aí ele se refere à anistia fazendo essa alusão de pessoas que invadiriam a casa de alguém, e o Pavinato já colocou aqui muito bem na comparação prática a lembrança do MST, do líder do MTST aqui de São Paulo, né, que é o movimento do Sem Teto, liderado pelo Boulos. Pois bem, a anistia visa um apaziguamento esse que você não pretende que exista no Brasil. Você pretende continuar sendo o ditador. Então, qualquer outro verbete que possa ser utilizado, qualquer outro adjetivo que possa ser utilizado para você, é brando demais, Alexandre de Moraes. Ele não vai significar você. Já que vocês gostam tanto de semântica e significação, não há palavra para definir você no dicionário brasileiro, no dicionário do português. Não há. É uma pena, porque você está entrando para a história. Você está entrando para a história como o Roland Freisler. E é assim que eu vou encerrar. O Roland Freisler morreu em 1945 num bombardeio abraçado a um processo que ele levava para casa, que ele tinha uma autoestima por aquele processo. Me lembra Kafka, né, Pavinato? Ele está acusando essas pessoas sem ter prova, porque a prova vai ser futura. Aí me lembra o Minority Report, de 1994, um filme, que previa que a pessoa ia cometer um crime. É por isso que ele só vai apresentar a minuta lá na frente. Talvez, quando tiver o trânsito em julgado. Olha, o que a gente viu ali? A gente viu um ateu falando de Bíblia, que é uma coisa... Ateu não, porque comunista, né? Comunista. Ele é o comunista graças a Deus. Mesmo. A gente viu um comunista falando de Bíblia, a gente viu a Carmen Lúcia fazendo piadinhas que eu já fazia aqui, né? Jurista, aquele que vive de juros. Ele dá vontade de olhar para Carmen Lúcia e falar: Carmen Lúcia, que feio. Olha, é muito feio mesmo. A gente vê uma corte se comportando de uma forma infantil, né? Como crianças, e
E preocupa muito, porque, na verdade, quando eles fazem essa comparação, tentam rebaixar, né, aqueles que divergem dele, chamando, às vezes, de, por exemplo, jurista de internet, isso, na verdade, é quando a pessoa já perdeu o argumento, né, e aí ela começa, então, a atacar o interlocutor ou o adversário ali no seu embate, que deveria ser de ideias e não de pessoas. E aí isso só mostra a fragilidade dessas pessoas, tanto como pessoas como juristas também, como a competência técnica deles. Coisa, porque... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.